Existe uma missão no Red Dead 2 que basicamente prova que Arthur ajudou um viajante do tempo sem nem perceber. Se você explorar uma cabana isolada no meio do nada, você encontra um cara chamado Francis Sinclair, todo misterioso, pedindo pra você achar 10 gravuras antigas espalhadas pelo mapa. Só que ninguém te contou que essas gravuras não fazem sentido nenhum pro Velho Oeste. Se você curte descobrir esses detalhes escondidos absurdos dos jogos, já segue o perfil, porque Red Dead 2 tem muito segredo que quase ninguém encontrou ainda. Quando você começa a achar as gravuras, a coisa fica estranha. Elas mostram cidades gigantes, trens modernos, tecnologia que nem existia naquela época. E quanto mais você encontra, mais parece que você tá montando um quebra-cabeça que não deveria estar ali. Depois de achar todas as gravuras, o jogo manda você enviar as localizações pelo correio, como se fosse só mais uma missão comum. Mas não é. Agora me fala uma coisa. Você já fez essa missão? Comenta aí. Você achou ela normal? Ou já sentiu que tinha alguma coisa muito errada rolando? Depois de enviar tudo, Francis te chama pra voltar na cabana. Só que quando você chega lá, ele simplesmente sumiu. E aí você encontra a mãe dele segurando um bebê. Ela fala que o marido dela morreu e que o filho dela nasceu, tipo, 1 ano atrás. O bebê é o próprio Francis. Ou seja, ele viajou no tempo, pediu ajuda pro Arthur e criou um loop temporal perfeito. Arthur ajudou um viajante do tempo, resolveu o paradoxo e nunca nem soube disso. Rockstar simplesmente colocou uma história dessas escondida como se fosse uma missão qualquer. Esse jogo te faz controlar cada dedo da sua mão enquanto você escala uma montanha. E se você errar, você simplesmente despenca. Acabou de lançar um jogo onde você é um alpinista profissional tentando subir uma montanha que ninguém nunca conseguiu conquistar. Só que aqui não existe botão mágico para escalar. Você controla braço, perna, mão, pé, tudo separado. Se você curte jogos diferentões que parecem simples, mas destroem sua sanidade, já segue o perfil. Não basta só escalar, você precisa sobreviver lá em cima. Tem que cuidar da sede, da fome, do cansaço e até do estado físico do seu corpo. Sim, se sua mão começar a machucar durante a escalada, você precisa parar e cuidar disso. E antes de eu te contar o detalhe mais absurdo, você precisa entender que o jogo começa até que tranquilo. Você escala rotas que outras pessoas já passaram, encontra sinais de outros alpinistas, parece até seguro, mas quanto mais alto você sobe, mais isolado tudo fica. Agora me fala uma coisa, você teria coragem de tentar subir uma montanha dessas? Porque chega uma hora que você entra em território totalmente desconhecido, sem trilha, sem dica, sem ninguém pra te guiar. É só você, a montanha e a gravidade esperando qualquer erro seu. E o mais doido, cada movimento exige precisão real, posicionamento perfeito, paciência absurda. Esse jogo basicamente transforma a escalada em um quebra-cabeça de sobrevivência. O nome do jogo é Cairn. Ele acabou de lançar e já tá sendo chamado de uma das simulações mais realistas já feitas. E sinceramente, parece aquele tipo de jogo que você passa raiva, mas não consegue parar de jogar. Esse jogo de mundo aberto tirou todas as armas. E mesmo assim é sufocante. É do mesmo estúdio de Mad Max, só que aqui você não resolve nada apertando o gatilho. Se você curte descobrir jogos diferentes antes de todo mundo, já segue o perfil. Nesse jogo, você sobrevive no contato direto. Becos apertados, decisões no impulso, usando o ambiente do jeito que dá. E antes de eu te contar o detalhe mais cruel, você precisa entender que todo dia você acorda com uma dívida. Tem uma cota diária pra pagar se falhar. O próximo dia fica pior. Só que o tempo não espera. Você simplesmente não consegue ajudar todo mundo. Então, quem você ignora hoje muda a história pra sempre. Comenta aí. Você curte mais jogos que te dão liberdade total ou esses que te fazem escolher sob pressão? E agora o que mais me pegou? O jogo roda num cronograma fixo. Missão abandonada, não volta. Personagem ignorado, some da história. Cada decisão deixa uma marca real no mundo. Nada de reset emocional. Esse tipo de jogo não quer te agradar, quer te desafiar. E é por isso que ele fica na sua cabeça. O nome é Samson e tá chegando na Steam. Imagina começar um jogo como uma criança e virar o herói, ou o pior pesadelo da cidade. Não é RPG comum. Esse jogo te joga num conto de fadas vivo, onde cada escolha gruda em você. Se você curte jogos que te dão liberdade real, já segue o perfil. Você cresce, arruma emprego, se apaixona, compra casa, monta família, ou faz o caminho oposto. Compra tudo, vira o dono de tudo, trata geral mal, e a cidade inteira passa a te odiar. E antes de eu te contar o detalhe mais absurdo, você precisa entender que, nesse jogo, reputação não é número escondido. As pessoas lembram de você pra sempre. Comenta aí. Você jogaria como herói justo ou como o vilão que abraça o caos? Se você salva alguém, essa pessoa te trata como lenda. Se você acaba com a vida dela, ela nunca esquece. Cada NPC reage diferente. O mundo muda com você e o jogo te força a responder uma pergunta simples e cruel. O que ser herói significa pra você? Esse é o Fable, um RPG clássico, e ele chega pra PC, PlayStation e Xbox ainda esse ano. He was something else, all right. She was terrifying.
Este é um novo shooter tático hiperrealista, criado por um único desenvolvedor, mas que tem mecânicas mais profundas do que a maioria dos jogos AAA. Diferente de outros jogos em esquadrão, onde os inimigos controlados pela inteligência artificial são apenas bucha de canhão inútil, aqui você precisa programar meticulosamente cada movimento deles. Eu sou o level secreto e posto jogos como esse todos os dias, então segue aí para não perder. Você precisa usar um sistema de batalha complexo para roteirizar sequências de ação precisas para o seu esquadrão de 10 operadores. Você alterna entre os personagens em tempo real para executar a estratégia que planejou, enquanto gerencia a permadeath. Se um operador morrer, ele se vai para sempre. A personalização é tão profunda que você pode até trocar peças individuais, como o protetor do cano dos rifles. E você também precisa se preocupar com a altura dos operadores, porque personagens mais baixos fisicamente não conseguem enxergar por janelas altas. O jogo se chama Black One Blood Brothers e aproveita que já está disponível para ser jogado na Steam. Isso aqui não é uma base, é uma fortaleza voadora, e você pilota ela. Imagina juntar até 5 amigos para construir um navio no céu, peça por peça, e sair explorando ilhas flutuantes lá em cima. Se você curte descobrir jogos que quase ninguém tá falando ainda, já segue o perfil. Esse jogo te joga num mundo de céu infinito, totalmente gerado na hora. Você começa com um monte de sucata voadora, toda torta. E precisa vasculhar ilhas flutuantes para pegar recursos. Motor, asa, arma, tudo é construído ali, na raça. E antes de eu te contar o detalhe mais absurdo, você precisa entender uma coisa. Sua base não fica parada. Ela é o veículo. Agora me conta nos comentários. Quando você ouviu isso, pensou, isso vai dar errado. Ou, caraca, eu preciso jogar isso. Porque aquele trambolho instável do começo pode virar uma máquina de guerra no céu, capaz de enfrentar frotas inimigas, e até criaturas mecânicas gigantes voando entre as nuvens. Tudo em co-op, tudo em tempo real. O jogo ainda está em acesso antecipado, mas já está disponível na Steam. A ideia é absurda demais para ignorar. O nome é Echoes of Elysium. Você sabia que em Among Us dá pra ver um tripulante escondido nos banheiros do jogo que nunca sai de lá? E com a visão completa do personagem, você percebe ainda mais a presença dele. Aqui vão 7 easter eggs de Among Us. Bora lá. Se você jogar no dia 1º de abril, vai ver umas coisas bem estranhas na tela inicial. Os personagens são transformados em pôneis, e você também vira um pônei. Quando você joga com esse carinha aqui e acaba morrendo, ele fica super triste por ter te perdido e vai para um cantinho para lamentar. Coitadinho. Entre os pets que você pode escolher, existe um mini tripulante em forma de nugget de frango. Isso é uma referência a um nugget do McDonald's em formato de personagem de Among Us, que foi vendido em um leilão por $100 mil. Fora do mapa Polos, dá pra ver personagens de Among Us em forma de bonecos de neve. Um deles claramente está em apuros. Você também vai notar várias pequenas referências nos acessórios, como o chapéu do Link, o bichinho gelatinoso de Futurama ou o rosto do Dream, o youtuber de Minecraft. Sabe aquela hora em que você precisa escanear o cartão? Então, o QR Code funciona. Ele mostra a mensagem Yo Holmes, smell you later. Uma das frases da música de abertura de Um Maluco no Pedaço. Esqueça GTA 6 por um segundo. Esse jogo de gangster ambientado no Japão está sendo ignorado por muita gente e pode facilmente ser material de jogo do ano. Stranger Than Heaven é o novo jogo da RGG Studio, o mesmo estúdio por trás da série Yakuza. Desta vez, a história se passa no Japão, do início do século XX, acompanhando um protagonista em diferentes períodos, entre 1915 e 1943. A atmosfera parece insana. O jogo mostra um lado muito mais sombrio da Osaka do começo dos anos 1900, com a ascensão das gangues, a vida noturna decadente e locais como Tobita Shinchi, um distrito de luz vermelha real, conhecido por bordéis e negócios clandestinos. Stranger Than Heaven parece mais obscuro, mais violento e muito mais sério, sem o humor característico de Yakuza. Diferente de Kiryu, esse protagonista não hesita em matar. A jogabilidade é igualmente brutal, combates de rua em terceira pessoa, sangue por toda parte e muitas armas brancas letais. O que realmente faz o jogo se destacar, além do cenário, é o sistema de escolhas. Você poderá decidir, por exemplo, poupar um inimigo ou acabar com ele de vez. Stranger Than Heaven está se moldando como um dos projetos mais radicais e ambiciosos da SEGA, com lançamento previsto ainda este ano para Xbox Series, PlayStation 5 e computador. Isso aqui é um MMO de mundo aberto, que simplesmente ignora o grind chato e te pune se você vacilar. Nada de inimigo com barrinha flutuando. Aqui cada decisão pesa. Fome, cansaço, preparo, tudo importa. Se você curte descobrir jogos fora da curva, aqueles que ninguém tá falando ainda, já segue o perfil. Você cai numa ilha soviética gigantesca, coisa de 50 km², cheia de fenômenos estranhos e criaturas bizarras. O objetivo é explorar, sobreviver e achar artefatos raríssimos para montar módulos de armas. E antes de eu te contar
contar o detalhe que muda tudo, você precisa entender que o jogo te deixa escolher. Ou você entra em missões cooperativas, ou encara a Shadowlands, onde outros jogadores estão disputando o melhor loot. E sim, o risco vale a recompensa. Comenta aí rapidão. Você é do time co-op com amigos, ou cada um por si? Quero ver quem é corajoso. Agora segura essa. Esse jogo tá sendo feito por um estúdio indie pequeno, construindo tudo junto com a comunidade. E eles acabaram de lançar um update gigante chamado Phantom Menace. Ah, e o jogo tá com 20% de desconto na Steam agora. O nome do jogo é Pioneer. Não é pra quem quer facilidade, é pra quem curte tensão real. Você não precisa zerar o jogo pra ter as 3 armas mais fortes de Red Dead Redemption 2. E a última quase ninguém pega. Muita gente joga dezenas de horas usando armas fracas, sem saber que dá pra pegar equipamentos absurdos logo no início. Hoje eu vou te mostrar onde ir, o que pegar e sem complicação. E aqui vai um detalhe que muita gente descobre do jeito errado. Para pegar a Pump Action Shotgun, você precisa ir até essa localização no mapa. Mas antes de entrar na casa, você vai ter que eliminar todo o pessoal da vila. Depois que a área estiver limpa, entra na casa, vai direto pro quarto da esquerda. E a Pump Action Shotgun vai estar lá, pronta para ser coletada. Agora vem a parte que quase todo mundo faz errado. Nessa outra localização, você vai entrar numa casa e encontrar uma senhora falando sem parar. Ignora tudo, desce direto pro porão e pega a Semi-Auto Shotgun. E agora, a arma que muda completamente o jogo. Vá até essa localização no mapa, entre numa pequena caverna escondida. Lá dentro está o revólver de Otis Miller, um dos mais poderosos e raros do jogo. Com essas 3 armas, você domina combates, missões e encontros aleatórios, muito antes do jogo esperar que você esteja pronto. Se isso te ajudou, segue o perfil porque aqui é Red Dead sem enrolação. Agora comenta aí, qual dessas armas você já tinha, ou quer um vídeo com segredos escondidos do mapa. Esse jogo parece simples, mas é melhor que muito jogo realista por aí. É um jogo de direção em mundo aberto, que não liga para gráficos bonitos. Aqui o foco é outro. Física real de verdade. Se você curte jogos que surpreendem do nada, já me segue para não perder os próximos. Você começa com um carro básico e vai subindo na vida fazendo trabalhos normais. Táxi, ônibus, cargas pesadas, até serviços mais sérios. Só que o detalhe é esse. O carro se comporta como um carro de verdade. Pneu esquenta, motor sofre, combustível acaba. E se você vacilar, não tem milagre nenhum para salvar. Agora me diz, você prefere gráfico bonito ou sentir que o carro realmente existe? Porque aqui você sai do carro, abastece manualmente, troca peça quebrada, resolve problema na mão. E mesmo com esse visual simples, o jogo tem mapa gigante, ciclo de dia e noite, e até multiplayer, onde dá pra montar uma empresa com amigos. Esse é o tipo de jogo que te engana no começo, e depois você não larga mais. O nome do jogo? Motor Town, Behind the Wheel. Se isso te pegou desprevenido, já marca um amigo pra poder jogar junto com você. Imagina um jogo onde cada bala que você dispara pode te deixar pobre. E não, isso não é Battle Royale, nem Extraction Shooter. Aqui, morrer não é o pior erro. Esse jogo parece um Battlefield, mas jogado como se fosse uma guerra real, com conta bancária. Você não entra como herói, você entra como mercenário, tentando enriquecer ou quebrar de vez. Em vez de spawnar com tudo pronto, você começa com um orçamento. Cada arma, cada bala, cada veículo sai do seu bolso. E o dinheiro que você ganha cumprindo o objetivo não some. Ele continua com você no próximo jogo. Então surge o dilema: gastar tudo agora para segurar o ponto, ou economizar para dominar a próxima partida, construir defesas com as próprias mãos, ou torrar tudo num tanque e apagar um prédio inteiro do mapa. E o melhor, isso fica insano com amigos. Discussão de estratégia, gritaria, culpa compartilhada quando alguém quebra o time. É aquele jogo que cria histórias que vocês vão rir por meses. Marca o amigo que ia gastar tudo no primeiro minuto, manda isso pro teu squad e segue para descobrir mais jogos assim. Esse aqui se chama War Dogs e tá chegando na Steam. Esse jogo parece a mistura perfeita de DayZ com The Last of Us, e ninguém tá falando dele, um survival massivo em mundo aberto. Você e seus amigos começam em um motorhome que vira a sua base totalmente customizável. O mapa, 64 km², feitos à mão, cheios de lugares para explorar e recursos para coletar. Mas o diferencial é esse: você pode restaurar energia de prédios inteiros. Luz, portões, sistemas, tudo volta a funcionar. E claro, clima extremo, criaturas infectadas e até 64 jogadores nos servidores. Confia em quem? Boa sorte! Ah, e você ainda pode blindar veículos e usar para transportar loot no meio do caos. O nome é Arden. Se você curte descobrir jogos novos antes de todo mundo, já me segue para não perder os próximos. Isso aqui vai quebrar sua cabeça. O cavalo mais rápido do Red Dead 2 não é o que todo mundo acha. Todo mundo fala de velocidade no Red Dead 2, mas quase ninguém entende o que realmente faz um cavalo ser apelão. Se você curte descobrir esses detalhes que o jogo nunca explica direito, já segue o perfil. O primeiro é o American Standardbred preto.
rápido, resistente, confiável. Aquele cavalo que não te abandona no meio do nada. Depois vem o árabe preto. Velocidade absurda, fôlego excelente, mas já aviso, não é pra qualquer um. Aí entra o turcomã dourado. Equilibrado, forte, bonito demais, parece cavalo de personagem principal. Perfeito para longas viagens sem dor de cabeça. E antes de eu te contar o mais rápido de todos, comenta aí rapidão. Você escolhe cavalo pela velocidade ou pelo visual? Só vale responder um. Agora segura essa. O árabe branco, lá na região gelada. Sim, ele é o mais rápido do jogo. Arrancada absurda, controle fácil. Mas e esse é o detalhe, o fôlego dele é limitado. Se você não souber usar, vai passar raiva. Ou seja, o cavalo mais rápido nem sempre é o melhor cavalo. Tudo depende do seu estilo de jogo. Você já voltou num lugar em Red Dead Redemption 2 achando que não tinha mais nada e saiu praticamente milionário. Depois que você termina o capítulo 4, o jogo muda muita coisa no mapa. Só que ninguém te avisa que alguns lugares viram cofres escondidos. E é aí que vem a parte insana. Se você curte descobrir segredos que o jogo não explica, já segue o perfil, porque isso aqui não é dica básica. É coisa que passa batido, até pra veterano. Primeiro ponto, volta lá na mansão Braithwaite. Tudo destruído. Cenário triste. Parece só detalhe de história, né? Mas anda pelos escombros com calma. Você encontra um corpo escondido com joias valiosas. E antes de sair, atenção nisso, procura melhor a casa, porque tem um baú secreto ali com uma barra de ouro. E antes de eu te contar o próximo, guarda isso. O jogo recompensa curiosidade, sempre. Agora comenta aí, você é do tipo que explora tudo? Ou o tipo que segue missão reta e vaza? Segundo local, perto de Window Rock, em Shea Porter. Entra no celeiro, olha no canto mais esquecido. Tem um baú ali te esperando com uma bolsa grande de joias. E ainda mais $100 limpos. E pra fechar com chave de ouro, literalmente, perto da estação Riggs, numa cabana destruída. Outro baú escondido, mais joias e itens extras. Dinheiro fácil, sem missão, sem tiroteio, sem estresse. Isso aqui parece simples, mas já destruiu mais amizades do que jogo competitivo online. 2 lenhadores, um tronco rolando sem parar, um errinho e tudo vai pro chão. Mas aí que vem a parte insana. Se você curte descobrir jogos diferentes antes de todo mundo, já segue o perfil. A ideia é só manter o equilíbrio enquanto o tronco avança. Só que ninguém te contou que o jogo usa física quase real. Se os dois andam errado, o tronco acelera, tipo carro de corrida. E antes de eu te contar o detalhe que muda tudo, você precisa entender que cada tropeço vira um efeito dominó. Boneco cai, outro escorrega, caos total. E ainda assim, você quer tentar de novo. Agora me conta, isso te passa mais vibe de risada garantida ou discussão no sofá? Comenta aí. O mais genial, o jogo sabe que você vai falhar, por isso tem checkpoints, níveis de dificuldade ajustáveis e até ranking global pra quem acha que domina o equilíbrio melhor que todo mundo. Ah, e dá pra personalizar o lenhador, inclusive com bigode estiloso. No fim, não é sobre chegar rápido, é sobre não desistir quando tudo começa a desandar. Se isso te deu vontade de testar sua parceria, já marca ele aqui nos comentários. Esse não é um jogo de caça comum, é basicamente um simulador de expedição real com seus amigos. E não é só sair atirando. Aqui, um erro pode acabar com a caçada inteira. Imagina você e seu squad no meio da natureza selvagem do Canadá. Nada de rude exagerado, só vento, silêncio e aquela tensão no ar. Cada passo parece uma decisão de vida ou morte. Você precisa coordenar tudo em equipe. Um distrai a manada, outro posiciona o tiro perfeito. E se algo dá errado, vocês seguem o rastro de sangue como numa caçada real. Esse é o Way of the Hunter 2. Ainda não lançou e não tem data de lançamento, mas já me segue, pois quando ele sair, faço mais um vídeo avisando vocês. Aí vem o dilema: continuar perseguindo o animal ferido ou recuar antes que tudo dê errado, porque insistir demais pode significar perder horas de progresso. E depois da caçada, vocês voltam juntos pro lodge, mostram os troféus, comparam quem mandou melhor. É aquele tipo de jogo que cria história pra contar no Discord. Se você jogaria isso com seu squad, manda esse vídeo agora e segue pra mais jogos que ficam insanos com amigos. Esse jogo prova uma coisa assustadora. Seus amigos não sobreviveriam juntos no espaço. Mas calma, não é sobre ser bom de mira, é sobre não matar o próprio time sem querer. Imagina isso, queda forçada na lua, sem nave, sem plano, só você, seus amigos e o vazio absoluto do espaço. Tudo é gigante, pesado, lento e a gravidade, ela simplesmente não colabora. E se você gosta de jogos como esse, não esquece de me seguir, porque todo dia eu trago um jogo novo por aqui, um mais insano que o outro, pulando em gravidade zero, um pulo errado, um jetpack usado na hora errada, ou aquele amigo que solta a peça e finge que foi sem querer. Você decide, arrisca atravessar o abismo, ou volta tudo do zero, confia no time, ou assume que alguém vai estragar tudo. É aí que Moon Crashers brilha. Gancho, rover lunar escorregando, jetpack descontrolado. Um erro, bum, todo mundo morre rindo. Cada tentativa vira uma história absurda pra contar. Só mais um aviso, o jogo ainda não lançou, mas a data de lançamento está planejada para o primeiro trimestre de 2026. Marca aqui aquele seu amigo que soltaria a peça no meio do pulo e acabaria com a alegria de todo mundo. E segue pra
pra mais jogos que testam amizades de verdade. Ninguém tá falando desse jogo, e isso é exatamente o que torna ele assustador. E não, isso aqui não é só mais um Resident Evil. Imagina entrar num lugar onde o terror não vem de jumpscare, vem do silêncio, da dúvida e da sensação de que tudo ali tá observando você. ILL não quer te assustar rápido, ele quer te desgastar. Aqui, os monstros não são alvos, eles sentem, reagem. Se você atira, eles se adaptam, perdem partes do corpo, mas continuam vindo, de um jeito diferente toda vez. A munição acaba, as armas pesam, e cada encontro vira uma pergunta mortal. Você luta, tenta atrasar o monstro, ou corre sabendo que o próximo corredor pode ser pior. E o pior, eles não morrem bonito, eles se arrastam, atacam de ângulos errados, continuam tentando te alcançar mesmo despedaçados. Você não só enfrenta o monstro, você assiste ele sofrer e se adaptar. Esse é o tipo de jogo que você pausa só pra olhar pro amigo do lado e dizer: mano, eu não vou entrar aí sozinho. Marca quem teria coragem de jogar isso com você e segue pra não perder os jogos que ninguém tá preparado pra enfrentar. Para tudo, esse jogo aqui ficou 100% grátis. Tô falando de Fallout 76, jogo completo, multiplayer, mundo aberto, liberado agora no PlayStation, Xbox e PC. Se você curte descobrir jogo grátis antes de todo mundo, já segue o perfil. Não é demo, não é fim de semana grátis, é uma semana inteira pra você jogar sozinho ou com os amigos. Ficará disponível até 5 de fevereiro. Comenta aí, quando você ouve Fallout grátis, sua reação é qual? O jogo já passou por várias melhorias, tem eventos ativos, mapa gigante. A Bethesda passou anos arrumando esse jogo. Colocaram NPCs, histórias novas, eventos malucos, DLC. Esse é, sem exagero, um dos melhores mapas de Fallout já feitos. Montanhas, verticalidade, eventos surgindo do nada. Ou seja, se você baixar agora, consegue testar tudo isso sem pagar nada. R$0, literalmente. Mas vale a pena jogar Fallout 76 em pleno 2026? Ele é absurdamente subestimado. No lançamento, foi horrível, cheio de bugs, quebrado, não tinha quase nada pra fazer, não tinha NPCs, e muita gente simplesmente odiou o jogo. Mas agora, estando grátis, e depois de alguns anos de atualizações, não testar é quase um crime gamer. Então, se isso te fez repensar sobre o jogo, corre antes que seja tarde demais.